Você já ouviu falar em sócio tendo que pagar, sendo responsabilizado por dívida tributária da pessoa jurídica, da empresa? Eu, na minha prática advocatícia e também em sala de aula, me deparo o tempo inteiro com esse tipo de situação. A dívida que, em tese, deveria ser da pessoa jurídica, agora atingiu o patrimônio do sócio. E aí, isso é certo? É assim que acontece? Não há uma separação entre os patrimônios, entre as personalidades jurídicas da empresa e da pessoa do sócio? Bom, via de regra, o correto seria que a dívida tributária fosse da pessoa jurídica, da empresa que contraiu aquela dívida tributária em nome próprio, através do seu CNPJ. Essa pessoa jurídica, ela tem uma personalidade jurídica própria e, portanto, condições de contrair obrigações em nome próprio, inclusive obrigações com o fisco, obrigações fiscais, principais e acessórias. A regra, portanto, é que a dívida fiscal, a dívida de natureza tributária, ela se limite ao patrimônio da pessoa jurídica. Apenas, portanto, a empresa é quem deve ser responsável pelo pagamento daquele débito tributário porventura existente. Apenas em situações excepcionais é que o sócio pode ser chamado a responder com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da pessoa jurídica. E essas situações excepcionais estão colocadas no Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar federal que traça as regras gerais de direito tributário. Lá no artigo 135, inciso 3, está dizendo que, para que o sócio possa ser responsabilizado por dívidas da pessoa jurídica, nós temos dois requisitos a observar. Primeiro, esse sócio ele tem que ter poderes de administração nessa sociedade, poderes de gerência na sociedade. E além disso, ele tem que ter agido com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. Portanto, vejam que não basta que a empresa não tenha bens suficientes para saldar aquela dívida tributária e aí o débito já é automaticamente transferido para o patrimônio do sócio. Não é assim que funciona. É necessário que esse sócio tenha poderes de administração na empresa, de forma que, numa sociedade limitada, por exemplo, o sócio cotista ele jamais vai poder ter seu patrimônio atingido por débitos tributários. Apenas o administrador ou o sócio administrador é que podem, caso tenham agido com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto, virem a ser chamados a responder pessoalmente por essas dívidas tributárias. O que nós vemos muito na prática, constantemente, é um desrespeito dos fiscos, tanto aí na esfera municipal, estadual, quanto na federal, a essas regras de responsabilização dos sócios. E por isso, os sócios aí de sociedades empresárias procuram tanto os escritórios de advocacia, os advogados tributaristas e até mesmo os contabilistas, preocupados para resolver problemas de inscrição em dívida ativa dos seus próprios CPFs, das suas pessoas físicas, por débitos que eram das pessoas jurídicas e foram transmitidos às suas pessoas físicas. Já a União Federal, por meio da sua Procuradoria da Fazenda Nacional, editou em 2017 a Portaria 948. Por meio dessa portaria, ela criou o procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade de terceiros, que nada mais é uma forma de tentar administrativamente, fora do processo de execução fiscal, que seria o campo adequado para reconhecer a responsabilidade de um sócio. Então a PGFN, por meio da instauração desse procedimento, que foi criado em portaria,
portanto uma norma completamente infralegal, ela tenta responsabilizar os sócios e administradores de sociedades empresárias. Então, hoje, o que nós temos nesse âmbito de responsabilização de sócios é, na realidade, uma insegurança jurídica. Muito embora a jurisprudência dos tribunais esteja relativamente consolidada no que diz respeito à necessidade de seguir as regras lá do artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, os fiscos, eles buscam sempre formas de burlar essas regras para que, atingindo o patrimônio, conseguindo responsabilizar pessoalmente as pessoas físicas dos sócios, eles forcem esses empresários a pagar essas dívidas tributárias que são originalmente das pessoas jurídicas. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa um comentário aqui embaixo que eu te respondo. Curte, compartilha esse vídeo com quem você acha que tem que saber sobre esse assunto, inclusive com o seu cliente aí que pode ou já teve um débito tributário redirecionado para a pessoa física dele. Um abraço e até o próximo vídeo.